Estamos começando mais um Meu, Seu, o nosso programa Lira em Pauta. E hoje temos uma personalidade aqui que vamos entrevistar que tem um currículo fora de série. Vocês não imaginam o potencial que tem esse nosso convidado. Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública da Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Teologia no Seminário Teológico de Guarulhos. Pós-graduação em Direito Público, graduação em Ciências Jurídicas na Uniban, curso superior de formação de bombeiro militar na Escola Superior de Bombeiros, professor de ensino médio na rede pública e estadual nas matérias de matemática, física e química. É pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jardim Augusta, e capelão titular, chefe da CAMI, né? Entre outras funções relevantes que o mesmo tem. Vamos lá então, vou apresentar para vocês o nosso convidado, é o Capitão Capelão PM Laudo Natel. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por estar com a gente pauta, aqui. satisfação de conhecê-lo. É isso, muito importante ter uma personalidade como o senhor no nosso programa e poder a gente realmente falar sobre o que tem de melhor para a nossa Polícia Militar, para a sociedade, no geral, né? Eu que agradeço a oportunidade. A gente tem que entregar o nosso melhor e o melhor vai retornar para nós, em reciprocidade. Com né? certeza. Conte mais um pouco, capelão, sobre as suas habilidades profissionais. Não só essas que o senhor tem números aqui. Eu apenas sintetizei algumas, né? Fale mais algumas. Nós temos, além dessa formação, eu tenho experiência profissional, né? Eu trabalho há 25 anos na Polícia Militar. Nós temos um trabalho já de 15 anos, mais ou menos, na área de finanças. Nós somos consultor jurídico da Polícia Militar nas aquisições por meio de licitações na área de tecnologia da informação. E, recentemente, nós fomos redirecionados lá na Polícia Militar para trabalhar na área de tecnologia, na área técnica mesmo. Então, a gente tem um trabalho, como a gente chama de NOC, né? Núcleo de Operação e Controle. Perfeito. Então, a gente tem um video wall, que é uma tela bem grande, uma tela gigante na parede inteira, para a gente controlar os equipamentos da Polícia Militar. Então, a área de comunicações da polícia, não basta você apertar o botão de um rádio para aparecer a comunicação do outro lado. Você tem que ter toda uma estrutura por trás, né? Então, tem torres, container, antenas. Então, são equipamentos de telecomunicações. Então, a gente tem a área de rádio, telefonia, rede de dados e a parte de infraestrutura. Então, são antenas, combinadores, né? Então, as comunicações, quando elas ficam fora, os policiais militares na ponta da linha podem ter riscos a mais de tomar um tiro, de falecer, não ter apoio, né? Então, a gente tem um trabalho de captar os erros na comunicação para poder recuperar a disponibilidade na maior responsabilidade, com aumento de responsividade. Então, menor tempo possível para tornar essas comunicações de volta. Perfeito. Né? Na Polícia Militar nós temos capelões que são evangélicos e que são também católicos, da igreja católica, não é isso? Sim. E o senhor é da religião evangélica. Eu sou evangélico, exato. Perfeito. E a sua função é realmente levar a fé, o amor, a fé em Deus, né, realmente para os policiais militares, não é isso? Sim, nós temos um trabalho voluntário, a Capelania Militar Evangélica. É tudo voluntário, né? Voluntário. E no Presídio Militar do Romão Gomes. São policiais militares que cometem algum deslize e, na verdade, a linha do deslize e do correto é muito tênue, porque às vezes o policial tem fração de segundos para decidir se ele vai ou não atirar. E às vezes acaba a bala perdida, às vezes acaba atirando em alguém que ele não deseja, né? E às vezes acaba sendo recolhido ao presídio. Mas são pessoas dignas que, de uma hora para outra, tem o chão que lhe falta. A família está distante, os filhos, a esposa, seus compromissos. E essa pessoa está sujeita a ter crises de confinamento com estresse elevado. Então, a palavra que nós levamos é uma palavra de fé e esperança, que é o lema dos PMs de Cristo, entidade a qual nós participamos, né? na diretoria na verdade, dos capelães, né? da capelania, e a gente tem essa situação lá de presídio. Mas existe capelania no hospital militar, da Polícia Militar, quando a pessoa toma um tiro, fica bastante tempo lá.
Nas companhias, todas elas têm uma equipe, quase todas têm uma equipe nos vários segmentos de policiamento, cavalaria, policiamento de área, ambiental, rodoviária. É um trabalho dignificante, né? Sim, a gente se sente muito feliz de estar fazendo parte aí da diferença, né? Porque o ser humano ele tem 3 áreas para ser tratado. É o corpo, que é o médico que cuida, a parte de ossos, músculos e tal. Aí você tem a parte da alma, né? Que são as emoções e o intelecto, que é o psicólogo, o psiquiatra que trata. E tem uma área que às vezes é meio relegada, que é a área espiritual, que precisa de tratamento pastoral. Então a gente vai ser equilibrado, tem que estar... O senhor que tem essa experiência nos policiais militares, que de repente se vê nessa situação, a problemática é mais com o nosso policial militar que está recolhido ou com a sua família para entender esta situação? Ou as duas estão balançando? As duas estão balançando, porque a família sente falta do policial, tem policiais recolhidos lá com um filho pequeno que precisa de cuidados do pai, e o pai fica agoniado lá dentro do presídio, fica muito triste. Há várias situações de divórcios que às vezes acontecem. O nosso trabalho é buscar aproximar o casal para conseguir superar esse momento de adversidade e indicar para esse policial militar que está recolhido que o mundo não acabou. Porque às vezes a pessoa tem tanta vergonha de estar lá, vergonha do filho, até que às vezes não é sincero falar para o filho que está fazendo curso, tá, para não chocar, e sente a falta do abraço e tudo. O filho sente, meu pai não gosta mais de mim. Então a gente administra essa situação, faz visita nos lares também, orienta os casais, ministra cesta básica, porque o policial deixa de receber o seu salário durante o período que está internado. Quanto lá. tempo ele deixa de receber o salário? A partir de que tempo ele deixa de receber o salário? Na verdade, a partir do momento que ele é recolhido no presídio, já é suspenso o pagamento dele. Fica a dele. família, né, nesses casos. A família precisa muito do policial e numa situação dessa fica às vezes à míngua, né? Então a gente consegue cestas básicas, né, voluntárias também, doações, e a gente faz a administração e vai nas casas, às vezes distribui para as famílias durante a visita no presídio que fica aos sábados, né? E a gente tem uma rotina de quarta e sexta que a gente ministra a palavra para os internos. A gente tem uma equipe de 24 pastores que prestam serviço voluntário de ministração de mensagens no presídio para trazer uma palavra de fé e de esperança a esse policial. Ele faz pergunta, e por que aconteceu isso comigo? Para onde eu vou? Vou ficar demitido? Então a gente dá essas orientações, né? E esses são alguns dos casos que são mais, vamos dizer assim, mais videntes, porque o policial de repente entrou num deslize ou aconteceu alguma ocorrência que ele foi envolvido. E nós temos também os casos dos equilíbrios emocionais que entram no suicídio, entram no alcoolismo. Essa parte também, o senhor como capitão também abrange essa parte, abraça isso e procura ajudar. Sim, principalmente, porque na verdade a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, então a gente fica ouvindo mais o que eles têm a dizer, e dentro do que eles têm a dizer nós vimos o que é importante para eles, entramos com um texto da Bíblia que atende às suas necessidades. Há situações em que diz que do coração procedem as saídas para a vida. Aí você olha, não vê a saída, eu vou tirar minha vida. Muitos acabam tendo essa intenção. Aí a gente chega lá, olha, não, tem um outro caminho também. A pessoa não consegue ver, porque no tiroteio, eu sou professor de tiro há uns 20 anos quase, a gente tem um negócio chamado efeito túnel. A pessoa vê a vida em túnel e não consegue enxergar dos lados. A gente olha para a esquerda, ele olha, puxa, tem a saída ali. Isso aí. Dá uma palavra para a pessoa. Não é só a polícia que existem outras situações. Às vezes ele estuda lá dentro, consegue sair como um pastor, sair como orientador de famílias. Às vezes muitos saem de lá como advogados, conseguem se dar bem na profissão. Então consegue ter um outro direcionamento. Então prepara o egresso do sistema prisional e também prepara os que estão lá dentro para que não tenham o estresse do confinamento. Tem um amigo meu que está fazendo monografia, ele trabalha na Petrobras, e ele fala dos efeitos que o confinamento gera na pessoa. Estresse traumático, estresse pós-traumático, tem pessoas que desmaiam, então tem crises sérias por causa do confinamento. Então se o confinamento laboral gera isso, imagina um confinamento que a pessoa não tem como sair de jeito nenhum. Então a gente trata essas coisas, a pessoa tem a paz ao coração, diz lá em Filipenses 4, 6 a 8, não andeis inquietos por coisa alguma, mas em todos os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus por orações, súplicas e ações de graça, e a paz, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Essa é a ideia. Na visão do senhor, o apoio religioso, ele é muito importante para manter o equilíbrio desse policial, seja no presídio, seja na família, seja na hora do suicídio, do estresse?
Sim, como comentamos há pouco, a gente tem 3 áreas da nossa vida, né? A gente tem o GESPOL, que é uma gestão de polícia militar. Lá você tem as 3 dimensões do ser humano. É o corpo, a alma e o espírito. Então o corpo a gente tem os médicos, a alma os psiquiatras, os psicólogos, mas o tratamento espiritual, às vezes o problema pode ser o mesmo, mas ele tem um viés mais espiritual, então a gente trata a parte religiosa da pessoa. Então, como a lei de execuções penais fala que deve haver uma assistência religiosa aos internos, sobretudo, então cada interno escolhe a fé que professa para que seja ministrada uma palavra coerente com a fé dele. Então as 3 principais fé que a gente tem aí é o evangélico, o católico, o espírita. Aí tem outras também islâmico, mas Exato. São bem menos aí que a gente tem. Bem menores, né? Bem menores a população. Eu nunca vi assim lá no presídio algum islâmico, né? Porque a população islâmica é bem menor e aqui na polícia também a gente tem bem menos islâmicos do que as demais religiões. O que predomina mesmo são os evangélicos, os católicos e os espíritas. Esses são os que a gente... As pessoas que não enfrentam essas dificuldades no dia a dia com profissionais de segurança pública, elas devem ter uma outra visão em relação. O senhor, que é um especialista nesse caso, como é que o senhor vê o panorama atual da segurança pública, não só no estado de São Paulo, nossa Polícia Militar, mas em geral no Brasil? Muito se fala de segurança pública como se a segurança pública fosse resolver todos os problemas, mas na verdade a segurança pública é uma engrenagem no meio de um sistema bem maior. Então, para dar uma tranquilidade à sociedade, né? Exato. Só que assim, o Abraham Lincoln, ele falava assim, você só consegue governar quem permite ser governado. Então, quando você tem pessoas que não têm educação, que não têm cultura, que não têm recursos, o desnível social entre o pior salário e o maior salário é muito grande aqui no Brasil. Então, com essa falta de educação, a falta de cultura das pessoas em geral, você tem uma dificuldade maior para controlar a segurança. O crime aparece mais porque as pessoas não têm muito valor à sua própria vida. Então, é necessário trabalhar mais a questão de palestras, trabalhos sociais. A gente tem lá na nossa igreja um trabalho de ações sociais, né? Então é o tripé, comunidade, igreja, polícia militar. Então a gente vai representando a polícia militar e às vezes ter pessoas da comunidade no entorno, pessoas da comunidade carente, crianças, aí você fala que tem uma viatura lá, ele, não quero lá, xinga o policial, e aí você fala, olha, mas ele é legal, se você não fizer nada de errado, não vai acontecer nada com você, ele não vai te prender, vamos lá. Aí ele dá um abraço, faz um joia, passa a mão na cabeça. Começa, muda, né? Aí a criança olha para o polícia, olha para o infinito, como dizendo, quem tem razão? Meu pai, que fala que ele é ruim, mas parece que ele é legal. Então essa aproximação, ela quebra paradigmas, aproxima, né? Quebra o gelo. Então esse é o objetivo nosso, de trazer a polícia para perto da coletividade, a coletividade para ajudar a polícia. O artigo 144 da Constituição Federal fala que a segurança é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Então, não é só a polícia que faz segurança, todos devem ter as suas cautelas. Né? A sociedade realmente ela tem que aceitar, né? Exato. Cada sociedade tem a polícia que ela merece ter, na é verdade? Só pode ser governado quem permite ser governado. Exatamente. Dentro da nossa corporação, quero eu acreditar que o senhor não tem nenhuma dificuldade de realmente levar essa palavra de apoio aos policiais militares. Na verdade, as companhias em geral, os policiais em geral, a boa parte, né, a grande maioria, tem desejo de ouvir a palavra, porque, na verdade, no dia a dia, a gente tem as companhias, de um modo geral, nas várias áreas do policiamento, que tem 5 minutos na troca de serviço, que se chama Projeto Polícia e Igreja. Exato. Então, nesses 5 minutos tem que ser bem sucinto. É um mar, é um oásis no deserto. Exato. Então, você traz uma mensagem de esperança, de vida, faz uma oração rápida. Aí o policial já está bem, muitas vezes ele está com problema de casa, está com a esposa se divorciando, às vezes ele está com baixo salário, faz bico, tem várias outras atividades, ele está estresse, muito estresse. E esse estresse é que faz ele, às vezes, se envolver em ocorrências graves. Então ele traz a calma de novo, traz uma palavra de esperança, de paz, ele se refaz e vai e não gera o problema. Vamos lá fazer uma pausa e daqui a pouco retornamos para o nosso programa. Até já.
Já estamos de volta. Falei para vocês que o programa hoje ia ser fora de série. O nosso convidado tem uma personalidade fantástica e faz um trabalho maravilhoso, não só na Segurança Pública de São Paulo, que é a nossa gloriosa Polícia Militar, mas também na sociedade, nas comunidades, como pastor evangélico que ele é, como capelão militar que ele é, faz um bom trabalho relevante de levar realmente a fé, levar a palavra de Deus para que realmente a pessoa siga o caminho certo. Capelão, o que é ser policial militar, na sua visão, dentro da nossa querida Polícia Militar? Ser policial militar é um tipo de herói anônimo que protege a sociedade. As pessoas buscam no policial militar uma pessoa íntegra, honesta, amigo, companheiro, que busque que auxiliar as pessoas, né? Só que há momentos de confronto que os agressores da sociedade, em ocorrências graves, e a gente tem visto que tem crescido muito os agressores, são 60 mil mortes por ano aqui no Brasil, e na verdade isso, em lugar nenhum do mundo, em guerra nenhuma, a gente tem. Então é um país que o policial lida com a morte todo dia. Muitas vezes eles têm experiência de quase morte. Eu já tomei tiro em ocorrências também. Já? Já tomei, a gente quase morre, acidentes, né? Então o policial tem mais riscos no normal da vida profissional dele. Risco de acidente de viatura, em acompanhamento de veículos, tiros que ele toma de agressores, né? E às vezes a dificuldade que a gente tem é de, por mais que você tenha feito, sempre se exige o que você não fez, e aí você paga os problemas da sociedade. Então você é um bode expiatório, muitas vezes, vamos dizer assim. E é um alvo, né? Tá fardado, exato. É um ele alvo. Está fardado, as pessoas o veem, Exato. Mas ele não sabe quem é o agressor que está buscando tirar-lhe a vida, né? Agora, nessa situação, né? O PMs de Cristo, a gente busca trazer o reequilíbrio desse policial. Então, a ideia é o seguinte: o policial cuida da sociedade, mas quem cuida do policial? Então, a Associação Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo foi criada para cuidar do policial, para trazer paz ao coração dele. A gente tem os capelães que buscam ser procurados, que dão seus contatos. Tem esses momentos de 5 minutos de oração, tanto em unidades policiais quanto em escolas de formação. A gente tem uma equipe com cerca de 800 pastores em todo o estado nesse projeto Polícia e Igreja. Então, é um projeto que traz no tripé da sociedade, polícia e igreja, e a comunidade também, porque os pastores são membros da comunidade e trazem ajuda, trazem essas necessidades. O reequilíbrio ele vem daí. Às vezes o policial, a gente já passa por situações, muitas pessoas acham que os militares são muito humilhados durante a sua formação e querem acabar com isso. O salmista Davi, e eu acho interessante o Salmo 144, que coincide com o artigo 144, que fala da segurança pública. O salmista Davi ele era general, ele era um militar. Ele falava assim: foi-me bom ter sido afligido. Há um livro que fala sobre, do Augusto Cury, ele fala o Código da Inteligência. Existe uma parte lá que fala sobre, um capítulo que fala sobre resiliência, que ele chama de psicoadaptação. Então, quando a gente sofre pressões, a ideia é você moldar o seu caráter, forjar o seu caráter, para evitar que quando você tem uma arma no cinto, você saia atirando em qualquer situação. Então, o treinamento militar, ele é necessário você ter essa forja. Só que quando você tem um estresse muito persistente, às vezes pode haver desequilíbrio nos policiais. E houve momentos da minha vida que às vezes a gente é tão humilhado diante de alguma circunstância que você pede licença, só preciso ali no banheiro. Aí você dá uma respirada, faz uma oração, pede graça a Deus, e aí quando você volta, você já volta outra pessoa. A gente não pode responder como está irado. E o PM consegue ter esse equilíbrio, encontrar esse equilíbrio na sua profissão? O senhor acredita piamente que consegue? Eu acredito que você tenha que buscar momentos de retiro. Se você tem a pressão contínua, a chance de ele ter algum tipo de problema é muito grande. Porque a profissão, durante o serviço de 12 horas de policiamento, ele não consegue comer direito, ele come mal, porque logo é chamado de uma ocorrência grave que o centro de operações despacha para ele, né? Então ele está comendo, tem que parar para atender a ocorrência. Então, durante o serviço, ele é submetido a condições de estresse muito grandes. Então, ele precisa encontrar momentos para poder dar essa extravasada, né? E às vezes, o que a sociedade não entende, nós que
já estivemos na Polícia Militar, graças a Deus já estou aposentado, né? Fiquei 30 anos na Polícia Militar, mas o policial militar, ele sai da comunidade, ele vem da comunidade, dessa comunidade que às vezes despreza a Polícia Militar, mas lá tem os jovens que querem ser policiais, que querem defender a sociedade, que querem ter uma vida melhor, uma vida fora do crime. Então, esse homem, quando ele vem para a Polícia Militar, vai ter uma instrução, tem que ter uma instrução. E além de ter a instrução para saber realmente ser um homem digno de defender a sociedade, também tem um apoio, não é isso? Tem um apoio religioso que a Polícia Militar, em todos os sentidos, faz. Eu, como chefe, a gente vê às vezes um policial que já está pendendo para o desequilíbrio, a minha obrigação é de primeiro encaminhar o policial para um apoio assistencial, KJ, né, que é a assistência jurídica, né, que psicológica, que agora chama CAPS, né? É o antigo KJ, mas que agora é CAPS. Exato. Então a gente encaminha o policial para esse apoio psicológico. E aqui nós temos um psicólogo aqui também, ó. Nosso produtor, o José Luiz Borges aí, sargento da Polícia Militar, também psicólogo, sabia? Satisfação. Grande profissional. Está fazendo a minha análise lá, né? Então a gente encaminha o policial para essa situação e como a gente tem uma parceria dos PMs de Cristo com o CAPS, quando existe morte de policial militar em serviço, então tem todo um apoio de dificuldade. E o meu ministério na igreja é mais de fazer velórios. A Bíblia fala que é melhor estar no luto do que na festa, porque no luto a gente vê o fim de todas as coisas e consegue ter a reflexão. Então a gente dá o apoio, na verdade o CAPS tem uma pessoa que vai dar o apoio de orientação, o que a família tem que fazer em termos de providências pós o luto, e a parte emocional, a gente dos PM de Cristo tem uma equipe lá que faz o tratamento, assim, o atendimento da pessoa para dar esse apoio assistencial religioso, né? Então é uma parceria bem interessante. Nós vamos voltar para esse assunto, mas eu quero abordar um outro assunto. O senhor é professor, é isso, na rede pública e já lecionou matemática, física, química na escola pública. Sim. Como é que é a aceitação, sabendo que o senhor é um militar e ser professor na escola? Bom, tem pessoas que têm fetiche por militares, então às vezes a gente encontrava essa dificuldade, porque eu dei aula para um colégio, né, e em algumas situações a gente dava aula para criança também, quando tinha os afastamentos de professores. Mas é complicado porque boa parte das pessoas não gostam do militar, porque vem no militar a autoridade e já querem desrespeitar um militar, então a gente tem uma certa dificuldade. Antigamente a gente tinha um certo instrumento que você via que era revolta, a pessoa saía, faltava tal, dava para reprovar as pessoas. Hoje a gente tem muito mais dificuldade para lidar com isso, porque você não tem esses instrumentos. Mas aí tem como o senhor fazer um trabalho para que esses alunos não entrem para o crime. Tem alguns que já são criminosos que estão na sala e intimidam, às vezes, estragando o carro da gente, já situações assim, né? Mas, como a gente falou no início, só pode ser governado quem permite ser governado. Então, se você se aproxima da pessoa e mostra um lado de que você quer o bem daquela pessoa e ela percebe realmente que você deseja o bem dela, alguns acabam se aproximando, trazem os problemas, porque a pessoa é o reflexo daquilo que ela vive em casa. Se vê o pai batendo na mãe, se tem dificuldades, aí ele vai fazer igual, né? Vai tirar sarro dos meninos, dos amigos, fazer bullying e tal, desrespeitar o professor, porque aí ele quer aparecer. E aí quando você mostra que tem o outro lado, que ele precisa se formar, que ele precisa ter um bom emprego, daquilo depende a vida futura dele, alguns a gente consegue trazer, mas não é muito. Isso dá uma satisfação muito boa também, né? Muita satisfação, principalmente na comunidade carente, quando a gente faz cursos e tal, gratuito para as pessoas da comunidade. Quando a gente vê entra na polícia. A gente às vezes traz carro do bombeiro lá para fazer divulgação para a molecada da comunidade. Alguns entram no bombeiro, outros entram na polícia. Outros vão se tornar militares, querem das Forças Armadas. Eu tenho uma sobrinha que é das Forças Armadas, é tenente da aeronáutica. Então a gente vê essa meninada aí entrando no exército. Tem um menino da nossa escola dominical que a gente dava aula lá que está no exército. Então a gente fica muito feliz com isso, se dá tudo bem. Isso tem um retorno, né? Muito. Sempre tem um retorno gratificante. Ainda mais para o senhor que é capitão capelão, né? Que é pastor da igreja também, dá uma satisfação muito grande de realmente trazer essas pessoas para próximo, não só da polícia militar, né? Próximo da humanidade, ser humano mesmo, né? Ser um homem, né? Compreender o que é a vida, não é verdade? Agora, vamos voltar à nossa Associação PMs de Cristo. Certo. Quais são as atividades que a Associação PMs de Cristo presta realmente na nossa Polícia Militar? A Associação PM de Cristo, ela coordena todos os trabalhos que é levada a palavra para os policiais militares de serviço, nas trocas de 5 minutos de serviço. O policial também
A gente tem bíblias para vender lá para os policiais militares, cursos de capacitação que a gente tem feito lá para poder fazer com que os capelães sejam bem formados, o trabalho de capelania no presídio, o trabalho de capelania hospitalar, que é no presídio militar do Romão Gomes. Então, esses trabalhos a gente busca trazer para os PMs de Cristo relatórios de atividades para que sejam tabulados os dados de êxito, de evitar divórcios, trazer o equilíbrio para os policiais militares, dar assistência para as famílias, porque você vê, na verdade o ser humano ele é um integral, né? Então você Exato. tem que tratar ele e a família. É essa a ideia dos PMs de Cristo. E nós temos também a ocorrência, por exemplo, que os policiais são afastados da rua, né? E isso leva a um problema psíquico nele, né? Ele fica, como é que se fala assim, meio abandonado pela sua... Ele se acha, né? E eu acho que um trabalho muito importante, esse trabalho também que os senhores fazem também para o policial, não é isso? Sim, Porque existe o afastamento, né? Quando o policial é afastado da rua por ter uma ocorrência grave que ele se envolveu, ele precisa desse afastamento psiquiátrico, às vezes acontece, né? Ou mesmo no CAPS, né? Ele fica lá à disposição, fazendo um tratamento para que ele não tenha o desejo de sair extirpando a sociedade dos criminosos, né? Então isso acaba sendo um desvio de personalidade. Então é necessário tratar para que ele não se prolifere, né? Nesse momento, às vezes ele reclama porque saiu do ritmo dele, mas é um momento de reflexão. A gente vê na Bíblia lá os grandes personagens. Moisés ficou 40 dias de jejum, ele fez lá os 10 mandamentos e tal. Aí você tem Jesus, quando ficou 40 dias de jejuando no deserto, ele escreveu o Sermão da Montanha. Exato. Então esse período de retiro, reflexão, tem um livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, ele fala assim: quem conhece a si mesmo, conhece a seu oponente, vencerá todas as batalhas, mas quem conhece a si mesmo e não conhece seu oponente, para cada batalha perdida terá também uma derrota. Mas quem não conhece nem a si mesmo, nem o seu oponente, perderá todas as batalhas. Então esses momentos de reflexão é o que a gente chama lá na administração de matriz fofa: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Nós precisamos conhecer quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos para conseguir empenhar o nosso esforço na nossa força, para que seja um trabalho brilhante, né? Então esse momento de retiro é para isso, ó. Onde eu estou errando, o que eu posso me aprimorar, qual é a minha fraqueza. Esse momento... A Associação PMs de Cristo, ela vive de quê? De doações, de benefícios, dos próprios policiais militares? Como é que é esta administração da associação? A associação ela é mantida por associados, né? Então você desconta na folha de pagamento dos policiais. Perfeito. Para que eles possam manter a missão PMs de Cristo, né? Esse trabalho de fé e esperança. Poucos, né? São 1.400 que a gente tem atualmente, temos buscado fazer a divulgação. Houve algumas escolas de policiais anteriores que não houve porque não tinha feito a lei de ingresso, então tivemos alguns problemas para conseguir associados. Mas está no caminho. Mas estamos no caminho. Rapidamente, sobre a capelania militar, como é que é? O senhor é capelão da capelania militar, qual o trabalho? A capelania militar, eu já tive nos dois lados, né? Eu tive o lado do hospitalar, no Hospital Emílio Ribas, e tem o lado da capelania militar, que a gente é chefe lá com uma equipe de 24 pastores. Então você administra vários tipos de conflito. Conflito da policiais internos com suas famílias, que são os que ficam no presídio. Às vezes conflitos de policiais que estão como capelães lá, mas que não podem ir, tem que faltar. Você tem que ficar administrando a equipe, fazer escala de serviço para que eles possam prestar o seu serviço. Os internos já ficam esperando aquilo lá. Às vezes o outro não pode ir, às vezes a gente tem que correr para conseguir suprir aquela demanda. Então é uma loucura, mas a gente sente satisfação nisso. É a questão. Olha, muito importante essa entrevista do senhor com a gente. Agora eu gostaria que o senhor esquecesse o capitão, o capelão, o pastor. O homem, Laudo Natel por Laudo Natel, quem é? Olha, a minha regra de vida é o seguinte, eu queria conhecer o Laudo Natel, aí eu descobri a teoria dos 6 graus de separação. Quaisquer 2 pessoas no mundo podem se juntar em no máximo 6 amigos. Então se você quiser conhecer o Donald Trump, você conhece um amigo, que conhece amigo, que vai chegar no Trump. Assim foi comigo e o Laudo Natel, que o nome foi em homenagem a ele. O que quer dizer isso? Você pode escolher o bem ou o mal. Se você escolher fazer o mal, achando que você é um anônimo, essa pessoa para quem você fez o mal conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que vai chegar em você, que vai dar um soco no seu rim, vai doer. Então é melhor escolher o bem, porque ele vai chegar em você também. Alguém que você fez o bem, vai acabar indicando alguém para te fazer o bem. Essa é a regra de vida nossa. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Amém, eu que agradeço. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta. Até a próxima semana, se um mestre do universo assim nos permitir. Tchau.